é uma relevância também muito grande, não só na filosofia, mas ele influenciou várias áreas, né, do pensamento ocidental, influenciou na política, influenciou na psicologia, influenciou em várias áreas. Então tem uma grande importância aí. E acaba sendo bem útil aí pra gente, né? Então ele, dali daquelas críticas todas dele à nossa à moralidade, né? E as influências da moralidade, as questões do niilismo, né? Que nós ainda vamos entrar, as questões da vontade, tudo isso teve uma importância aí grande no nossa, no mundo ocidental como um todo, né? Então, nós vamos particularmente agora entrar no Além do Bem e do Mal, né? E, e aí, como também sendo um livro até de uma certa forma não é o mais difícil dele, então para uma introdução, acho que acaba sendo bem legal aí para gente. É, Flávia, você tem como iniciar aqui o livro, fazer uma introdução uma breve introdução aí e a gente já iniciar, que eu estou tentando responder aqui outra pessoa que está tentando entrar, tá? Você quer que eu explique um pouquinho sobre o que o livro vai falar para Joyce também, que não tem Você muita intimidade assim com Nietzsche? isso seria legal dar uma breve introduçãozinha só pra gente e aí já começar. Tá. O livro Além do Bem e do Mal, na minha opinião, assim, ele é um dos livros fáceis do Nietzsche, mas um pouco mais denso também, porque vai tratar de assuntos meio duvidosos, digamos assim, né? Então, o livro ele vai falar muito sobre uma moral tradicional, né? Principalmente a moral cristã. O Nietzsche ele vai acabar atacando bastante a religião, né? Ele também vai falar logo nos primeiros capítulos sobre filósofos que fingem ser neutros, ou seja, quando eles meio que disfarçam a filosofia na psicologia. Nietzsche também vai falar da verdade absoluta, a noção do bem e do mal, né, como universal, falar como a filosofia ela não nasce de uma razão pura, Bom dia, como Liliane. bom dia. É, é, só como nós estamos iniciando, tiver aqui gente aqui entrando, a gente ainda pode ainda dar uma paradinha só para ver se a pessoa está Sim, conseguindo sim. funcionar aqui, está conseguindo ouvir bem e consegue falar. E aí só, a gente, como é o primeiro dia aqui, a gente pode dar umas breve interrompidas aqui, porque às vezes as Sim, pessoas sim. ainda não estão sabendo bem como é que funciona, né, a Uhum. plataforma aqui. Aí seria legal, mesmo que infelizmente acabe cortando um pouquinho, mas nesse primeiro dia é importante isso, né? Aí se Liliane quiser falar qualquer coisa, tá? Pode falar e se quiser depois parar é só mutar também ali. E se tiver alguma dificuldade pode perguntar, tá, Liliane? Ela tá digitando no chat. Ah, tá bom. Daqui do Discord mesmo ou de lá do... Do Discord, do Discord. Tá. Então podemos continuando aí, Flávio. Deixa eu só ver o que ela tá descrevendo aqui. Tá ótimo. Ela disse que não conhecia o Discord e que tá se ambientando. Ah, tá. É. Hoje realmente a gente, assim, pode acabar tendo essas questões mesmo, porque tem uma questão técnica aí que muita gente não vai saber usar mesmo o Discord, então
hoje a gente acaba tendo essas dificuldades assim, mas depois a gente vai pegando o ritmo legal. Mas hoje, Hoje a infelizmente, gente pode pegar um pouquinho mais leve, justamente por causa disso. isso. Deixa eu ver, Gente, eu estou vivendo um vale energético nesse exato momento que eu estou com sono desgraçado. ela escreveu em qual? No chat nível 1 mesmo? Aqui no chat da conversa. O Rodrigo também tinha colocado que não estava ouvindo a gente. Ué, qual o chat que ela escreveu que eu não vi? Ah, o Rodrigo não estava conseguindo ouvir? Em qual chat que Não. eles estão? No geral? No Ah, tá, no bate-papo. geral, tá. Não, não é no geral que que ela escreveu, não. Eu não recebi no geral, não. Qual a aba do chat que eles escreveram? Não, eu só apertei aqui no negocinho do chat aqui da conversa mesmo. Tem um íconezinho de bate-papo. Ih, gente, eu nem tô lembrando qual é esse ícone, não. Desculpa. Ah, tá, achei. Tá bom, achei agora. Tá, o Rodrigo não tava ouvindo, né? Ele saiu. É... Eu tenho aqui, tá, Leandro? Tá bom. Ah, sim. Ótimo, legal. Tá, vi agora o que a Liliane falou. Mas você tá conseguindo ouvir a gente ou Liliane? Ah, tá ouvindo. Tá bom. Então tá ótimo. Tudo bem, não tem problema. Qualquer coisa, se você também não estiver conseguindo falar também, por estar no trabalho também não tem problema, mas pode escrever também por aí mesmo, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, comentário também já, já é bom. Essa é a vantagem daqui sobre algumas outras, sobre o Zoom e tal. A gente consegue mandar link, fazer algumas coisas a mais. Tá, então podemos ir dando uma continuidade aí, Flávia. Beleza, então. Deixa eu retomar aqui a linha do raciocínio. Mas, basicamente, no livro, o Nietzsche ele vai querer mostrar que valores morais eles são construções humanas ligadas ao poder, instinto e cultura, né? Cada capítulo meio que vai estar falando de uma coisa diferente, mas que essas coisas diferentes vão se conectando umas nas outras. Então, aí como eu estava falando antes da Liliane chegar, o Nietzsche ele vai criticar os filósofos que diz que filósofos não são objetivos, que defendem suas próprias crenças disfarçadas de verdade, que fazem filosofia como extensão da personalidade, né? Foi o que eu falei da filosofia que se disfarça de psicologia, porque meio que por trás de toda filosofia tem um pouco de psicologia, porque é um humano que está pensando, né? O Nietzsche ele vai defender isso. Vai ter a questão de que não existe verdades absolutas, apenas interpretações. Então, o conhecimento vai depender do ponto de vista, a razão não vai ser pura e a moral não é universal. Aí ele entra na questão de moral dos senhores e moral dos escravos, né? Que a moral dos senhores nasce dos fortes, valoriza força, nobreza, poder, autoafirmação, né? E, no caso, usando o termo que ele usa, o bom vai ser igual ao nobre e o mal vai ser igual ao forte, né? Aí o mal é a questão da moral dos escravos, que nasce dos fracos, valoriza a humildade, a piedade, a igualdade, né? Transforma a fraqueza em uma espécie de virtude. Aí nesse capítulo que vai falar da moral dos senhores e dos escravos, vai entrar a crítica ao cristianismo, né? Aí é um ponto meio duvidoso que o Nietzsche fala. E
dos melhores pontos de vista, assim, na minha visão, é a vontade de poder, que o Nietzsche vai falar nesse livro também, que todo ser humano é movido por uma expansão, afirmação, domínio, criação de valores, né? É basicamente isso, né? Aí, ao longo dos capítulos, a gente vai meio que desmontando as coisas que o Nietzsche fala e tem uma visão melhor do que ele quer dizer. Tá. E você já quer começar já o início? No, Ah, no link do PDF que eu mandei, tem tanto uma nota preliminar do tradutor, né, dessa edição, que dá uma visão bem legal sobre o texto em si, e também tem o próprio prefácio do Nietzsche. Vai querer começar pela nota preliminar? pode ser. Eu tô falando aqui com o Rodrigo, tá? Que ele não tava conseguindo ouvir a gente. Mas você pode iniciar, tá? Ou como você Eu, preferir, você pode também dizer como você prefere fazer. a gente pode ler o livro, né, como você tinha dito. O problema é que a Joyce, ela não tá com o PDF, né? Mas aí de qualquer forma, se a gente for fazendo cada um lendo ou uma pessoa lendo, ela já vai conseguindo ouvindo, né? A gente vai fazendo uma leitura aqui em voz alta, que aí a pessoa já vai. As pessoas já vão ouvindo. Mesmo quem não está Uhum. conseguindo tá lendo, acompanhando a leitura direto Hum. do texto, né? Deixa eu abrir aqui o PDF. Deixa eu... Quer ver se o Rodrigo vai conseguir entrar para começar? então ele não respondeu agora não, mas acho que a gente pode já começar. E aí, se ele conseguir, eu posso fazer também o seguinte: se vocês não tiverem problema, eu posso depois colocar no YouTube o áudio da nossa conversa aqui. Aí eu não coloco o vídeo, mas posso colocar só o áudio, que aí quem não conseguiu entrar hoje pode pegar essa parte para depois conseguir entrar na próxima, entendeu? É, e não vai ficar perdido, né? Se vocês concordarem, eu posso fazer isso. Mas isso só se vocês concordarem, porque também né, Não, por mim, se não quiserem também não tem problema, a gente não coloca. por mim tá tranquilo. É bom que eles não vão ficar perdidos no assunto. O que vocês acham? Todo mundo concorda ou não? Ah, A então Joyce fez joinha. a Joyce concordou, então pode ser que aí depois eu coloco lá, a Liliane concordou também, então eu faço isso, aí eu coloco lá o áudio aqui daqui da conversa, né? E aí depois passa lá pro pessoal que ia entrar hoje, que tinha várias pessoas que iam entrar que não conseguiram entrar, né? E aí a gente tenta aí ao longo da semana ir resolvendo os problemas das pessoas que não conseguiram mexer bem na plataforma, né? Que não é tão simples também, né? Então podemos continuar. Então tá. Eu vou dar início aqui à leitura do preliminar do livro. Foi uma nota do tradutor, né? O Marco Pugliese, ele é o professor da USP, se eu não me engano. Desculpa, Acho que é só USP, um sim. minutinho. Flávio, onde que foi o link? Aqui no Discord você colocou o link aonde do livro? Seu nome foi na aba do Clube de Leitura. Ah, tá. Tá aqui, achei.
Tá, obrigado. Então, não é muito grande essa nota preliminar que ele faz, mas tem até algumas frases do próprio Nietzsche pegado de outros livros dele. Então, vou começar aqui. Muito se tem visto em termos de introdução e prefácios a obras de filosofia. Alguns tradutores, eivados de boas intenções, mas sem formação filosófica mínima, confundem filosofia com explanação das biografias dos autores filosóficos, e apenas nisso veem utilidade. Como se o conceito de útil tivesse grande força filosófica. Como diz o próprio Nietzsche, há demasiadas profundidades atrás de um livro, cavernas que se pospõem em planos frontais e uma requinte em máscaras e subterfúgios. Precisamente, a nosso ver, para apartar as aves domésticas dos altos voos destinados às aves de rapina. Ouçamos o que Nietzsche diz Nietzsche a respeito deste seu livro em Esse Homo, parte 3, Por que escrevo bons livros? As minhas finalidades para os anos seguintes estavam fixadas com a máxima precisão. Terminada a parte afirmativa de meu objetivo, surgia agora a meta negativa, quer na palavra, quer na ação. A inversão de todos os valores que tiveram curso e vez nesse período, a guerra suprema, a evocação de um dia decisivo. Nesse período, efetiva-se a busca de caracteres semelhantes ao meu, pesquisa lenta e demorada de individualidades transbordantes de energia que pudessem ajudar-me no mister de destruição. A partir de então, todas as minhas obras assemelham-se a anzóis. Tenho a pretensão de entender melhor qualquer outra dessas coisas relativas a caniços. Se a isca não foi abocanhada, a culpa não é minha. Não havia peixe. Esta obra, 1886, é na essência uma crítica da modernidade, não excluída as ciências ditas modernas, as artes modernas e até a política moderna, indicando também um tipo oposto, muito mais que moderno, um tipo nobre, afirmativo. Nesse sentido, o livro é uma escola de cavaleiro, considerando-se esse conceito de modo mais intelectual e radical do que tem sido até agora. É necessário ter coragem no corpo, ainda que simplesmente para aceitar essa interpretação, é preciso desconhecer o medo. Todas as coisas que se ufuna nessa época são consideradas como contrárias a esse tipo, quase modos nocivos. Por exemplo, o famoso objetivismo, a compaixão pelos sofredores, o sentido histórico com sua submissão ao gosto exótico, com a sua banalidade diante de petit slides, o espírito científico. Considerando que esse livro é posterior em publicação ao Assim Falou Zaratustra, talvez chegue mesmo a determinar o regime dietético a que deve a sua origem. Os olhos acostumados por um longo constrangimento a olhar agudamente para longe, Zaratustra vê mais longe que o czar, né? Vê-se forçado a lançar uma vista de olhos aguda às coisas próximas, às circunvizinhas. Em todos os detalhes e, sobretudo, em termos formais, verificar-se-á um idêntico e voluntário alheamento dos instintos que tornaram possível a criação do Zaratustra. Nota-se a figura de forma das intenções, da arte de calar, a psicologia tratada com dureza e crueldade, preconcebidas. Não há em todo o livro uma única palavra de bondade. Repouso, que poderia adivinhar que tipo de repouso existe uma dissipação da vontade como a do Zaratustra. Teologicamente falando, escutai, não é de fato comum que eu adote a voz do teólogo. Foi Deus mesmo que, acabando seu trabalho e assumida a forma de serpente, pôs-se ao pé da ciência. Assim descansou do cansaço de ser Deus. Fez bem, o diabo não é mais que o ócio de Deus a cada 7 dias. Seria preciso mais? Muito legal isso. Aí acaba a nota preliminar do tradutor e vem o prefácio. E uma nota já bem
Já bem com uma linguagem também bem poética, né? Assim Leandro, como. desmuta o microfone. Ah, gente, desculpa. Meu Deus. Desculpa, gente. Mas essa nota também já tem uma linguagem bem poética, né? Bem. é, Entrou bem, né, ali no clima ali de algumas das obras ali do Nietzsche, né? É, esse finalzinho, então, eu acho maravilhoso. Você quer ler o prefácio agora? Bem, calma aí. Você pode continuar, porque eu tô aqui, tô falando com outra pessoa que também tá aqui falando sobre tentar entrar aqui. Beleza, continua aqui. Bom, vou começar aqui no prefácio, então. Eu tô falando É, Com o Camilo aqui, tá? tá. Supondo-se que a verdade seja feminina, não é fundada a suspeita de que todos os filósofos, enquanto dogmáticos, entendem pouco de mulheres? Que a espantosa seriedade, a indiscrição delicada com que até agora estavam acostumados a afrontar a verdade não eram mais poucos adequados para cativar uma mulher? O que há de certo é que essa não se deixou cativar, e os dogmáticos de toda espécie voltaram-se tristemente frente a nós e desencorajaram-se. Só um ponto aqui para não ficar tão confuso. Nesse iniciozinho, Nietzsche ele está fazendo uma metáfora à verdade absoluta usando a figura de uma mulher, né? Aí continua. E Se de essa resto, questão é extremamente importante, né? Porque a visão dogmática já era bastante criticada por vários autores, né? Se você pegar o Francis Bacon, vai criticar bastante os dogmas, o próprio Hume, né? Vários autores vão criticar bastante os dogmas, e particularmente eu acho também importante que o Nietzsche ele está dentro de uma visão que ele está criticando muito a metafísica que veio da escolástica, né? Então, sim, assim, uma visão dogmática que vem muito da escolástica. Então, é, muitas das críticas dele, assim como, por exemplo, a do Bacon, a do Hume, a do Kant, muitas das críticas desse grupo todo era mais sobre a interpretação que tinha, por exemplo, quando eles criticavam Platão e Aristóteles, era muito da interpretação que se tinha na época por conta da escolástica, né? Que interpretava tudo aos olhos da religião. Então, interpretava Platão, interpretava Aristóteles aos olhos da religião. Então, a escolástica tem esse viés ali e tudo era sempre uma visão dogmática ali religiosa. E aí tem bastante disso também, né? tem. Porque o Platão e Aristóteles eles eram muito críticos até sobre as próprias ideias, mas os escolásticos não. Os escolásticos já eram bem dogmáticos, né? Então, mesmo quando eles faziam críticas, sempre eles terminavam com dogma. Mas mesmo quando Nietzsche também faz essas críticas, né? Tanto a Platão, Sócrates, Aristóteles e tudo. Mas é importante também que a gente preste atenção nesse nuance de que muitas vezes ele está falando do dogma também, principalmente vindo da escolástica, né? Inclusive o Nietzsche ele faz muito do que ele próprio critica. Sim. Ele é meio controverso, mas tudo bem. É. Aí, continuando aqui. Se de resto pode-se dizer que ainda estejam em pé, aqui estão os troçadores que pretendem ter a dogmática caído irremissivelmente e até que esteja agonizante. Falando sério, há um bom motivo para esperar que em filosofia o dogmatizar
ainda que tenham esbanjado frases solenes e aparentemente incontestáveis, tenha sido uma nobre peraltice de diletantes e que está próximo o tempo em que se empreender. Opa, Dá para continuar, Troca? calma aí. Tá. Você parou ali, né? Eu achei que eu não tinha conseguido ouvir. Você- Ô, Cristiane, Não, tudo bem, mentira. Cristiane? Bom dia. Bom dia. Eu tive que resolver um problema, por isso que não deu para entrar na hora certa. Tá bom. Desculpa, pessoal. Desculpa. Tá, a gente já iniciou, mas estamos bem no iniciozinho do livro. Depois nós vamos ver se a gente consegue colocar a parte inicial lá para você ver a parte que você ainda não viu. A gente coloca depois no YouTube ou aqui no Discord, tá? A gente tenta passar depois o áudio do iniciozinho, tá? Aí a gente agora vai dar Ok. continuidade aqui. Hein, ô Flávia, essa linguagem às vezes tem algumas palavras bem um pouquinho palavras meio difíceis, né? complicadas. Uma peraltice diletante, né? Mas vamos seguir então, tá, gente? Peraí que eu me perdi na linha que eu estava. Tava aqui no peraltice diletante um pouquinho depois. Aí, continuando. E que está próximo o tempo em que se compreenderá cada vez mais quão mesquinhas são as bases dos edifícios sublimes e aparentemente inabaláveis erigidos pelos filósofos dogmáticos. Alguma superstição sobrevivente de épocas pré-históricas, como superstição da alma, que ainda hoje continua a ser fonte de queixumes com a superstição do sujeito e do eu. Sem falar que alguns jogos de palavras, alguns erros gramaticais ou alguma audaz generalização de muito poucos fatos, muito pessoais e muito humanos, antes de mais nada humanos. A filosofia dos dogmáticos foi, esperamos, simplesmente uma promessa para alguns milhares de anos no futuro. Como em tempos ainda remotos, foi a astrologia, a serviço da qual foram dispendidos mais dinheiro, trabalho, perspicácia e paciência de que até agora já se despendeu com uma ciência positiva qualquer. A astrologia e as suas aspirações sobre. Naturais devemos o estilo grandioso da arquitetura da Ásia e do Egito. Parece que toda coisa grande para poder se imprimir com caracteres tá vendo? Nietzsche me complica também. Indeléveis no coração humano, deve primeiramente passar sobre a Terra sobre o aspecto de uma caricatura monstruosa e assustadora. Tal caricatura monstruosa foi a filosofia dogmática. Por exemplo, a doutrina dos Vedas na Ásia e o platonismo na Europa. Somos ingratos para com eles, ainda que seja necessário confessar que o pior, o mais pertinaz e o mais perigoso de todos os erros foi o de um filósofo dogmático, e precisamente a invenção platônica do puro espírito e do bem por si só mesmo. Mas hoje o que superamos que a Europa respira aliviada de tal incubo e que pelo menos pode dominar um sono mais salutar. Somos nós cuja única junção é permanecermos acordados. Somos os herdeiros de toda a força acumulada pela longa luta contra o erro. Seria preciso colocar a verdade de pernas para o ar, renegar a perspectiva, a condição fundamental da vida, para falar do espírito do bem como faz Platão. Antes, como médico, seria perguntar por que uma tal moléstia no produto mais belo da antiguidade em Platão? Seria então verdadeiro que Sócrates o tivesse corrompido? Seria Sócrates efetivamente o corruptor da juventude? Peraí que eu me perdi aqui de novo. Seria Sócrates efetivamente o corruptor da juventude? Mereceu, na verdade, a sua cicuta? Porém, a luta contra Platão, ou para dizê-lo de modo mais inteligível e popular, a luta contra a milenar opressão clerical cristã, uma vez que o cristianismo é um platonismo para o povo,
produziu na Europa uma maravilhosa tensão dos espíritos até então nunca vista na Terra. Com o arco vergado de tal forma, pode-se visar o alvo mais lôngico. É verdade que para o europeu esta tensão é causa de mal-estar, e 2 grandes tentativas de relaxar o arco já foram feitas. A primeira vez com o jesuitismo e a segunda com a propaganda das ideias democráticas. Com o auxílio da liberdade da imprensa e com a leitura dos jornais, chegamos a tal ponto que o espírito não sentirá mais incúbito de si mesmo. Os alemães inventaram a pólvora, e isso lhes sirva de orgulho. Deixa eu descer aqui também, mas inventaram a imprensa, e com isso cometeram erros. Mas nós que não somos jesuítas, democráticas e nem mesmo suficientemente alemães, nós bons europeus espírito livre, sentimos agora toda a opressão do espírito, possuímos toda a atenção do arco, e é claro, também a seta, a tarefa, quem sabe o alvo. Perdi até o fôlego, gente. Socorro. E realmente essa é bem forte, né? E tem, assim, a gente analisando a coisa de uma forma tentando ser imparcial, tem críticas ali que são bem interessantes. Apesar de, como eu falei, eu não concordo com tudo, mas é bom a gente ir por esse lado de tentar ir por uma imparcialidade para a gente ver o que tem de interessante. Se a gente partir do princípio que está tudo errado, a gente já não consegue avaliar racionalmente. Se a gente partir do princípio que está tudo certo, a gente também não consegue avaliar. Então, isso é bem legal. Tem uma parte aqui que ele fala da invenção platônica do puro espírito e do bom por si mesmo, e isso aí é muito interessante, né? Porque, de fato, na escolástica medieval lá toda, vai se falar sempre desse bem por si mesmo, que é Deus, né? Embora para Platão ele não fale a palavra Deus, né? Não, Platão veio antes de Cristo, então a escolástica medieval já traz isso para o mundo cristão, né? Traz a ideia do bem que Platão fala, mas para o mundo cristão. Mas aí o interessante é o seguinte, então essa visão do Nietzsche, então seria uma visão relativista. Essa é uma questão importante para a gente pegar esses nuances, porque isso aí que ele já está falando já está dizendo muito, né? E é claro, ele tem uma certa crítica à razão, mas é importante que, de certa forma, ele está usando a razão para justificar a sua crítica. Então, isso é um tipo de contradição performativa, né? Isso eu falo sobre isso no meu livro que eu estou escrevendo, eu falo sobre isso, mas tem uma crítica que é interessante. E essa questão do subjetivismo e do relativismo é muito importante. E essa aqui foi uma parte que me chamou bastante atenção, porque aí se não tem um bem ali por si, e aí a gente entra naquela questão depois que vai se desenrolar toda sobre o niilismo, né? Então, o que deve ser feito, né? Vale qualquer coisa, né? E fora isso, tiveram várias outras questões aqui importantes. Meu filho que andou aqui atrapalhando um pouquinho aqui, que começou a chorar aqui, mas só nesse trechozinho aí já tem muita coisa bem importante e vem mostrando o que vai vir depois ali na restante das obras do Nietzsche, né? O martelo aí do Nietzsche, né? E uma coisa que você falou sobre o relativismo, tem muita gente que acaba interpretando errado o que o Nietzsche falou e traz aquela velha questão, né? Se tudo é interpretação, tudo vale igual. É bizarro isso, porque, de certa forma, o Nietzsche ele não defende o relativismo frouxo, né? Ele acha que existem interpretações mais fortes e mais fracas. Umas que vão, falando assim de uma maneira mais coisa,
expandem a vida e outras que vão empobrecer a vida, né? Vai depender muito do ponto de vista que a pessoa está levando da própria vida. Então, não é tudo igual. E sim, não existe ponto de vista neutro. Que o Sim. Nietzsche até vai falar em algum capítulo aí sobre a questão da razão neutra. Sim. E o próprio Spinoza também entra um pouco nessa questão, né? Sim. E Não, eu gosto muito dessa questão do relativismo. Eu acho muito interessante. Inclusive, eu gosto muito de debater com pessoas que têm opiniões diferentes sobre o relativismo. Porque quando eu estava lendo o livro, né, eu peguei algumas perguntas assim soltas e perguntei para duas pessoas diferentes. Uma que é cristã e uma que é filósofo. E assim, as respostas foram maravilhosas. Porque são pontos de vista totalmente diferentes. É exatamente isso que o Nietzsche ele tenta dizer, né? sim. Sim, isso é muito interessante. Essa leitura é muito útil, né, para a gente conseguir fortalecer essa visão crítica, da gente conseguir criticar a nossa própria visão, a visão que nós estamos inseridos, né? Fazer toda essa crítica, né? Aguçar essa nossa capacidade, né? É. Eu Mas acho que alguém agora a gente pode. quer pontuar alguma coisa aí sobre esse trecho aí que foi lido? Se alguém quiser, pode colocar também aí, ou quem não puder falar, pode colocar aqui no próprio chatzinho aqui. Pode colocar uma pergunta também. Seria legal, uma pergunta, um comentário, tá? Antes da gente avançar. A Cristiane acabou caindo. Deixa eu ver aqui o que aconteceu com ela. Vocês já querem avançar para a próxima parte? A próxima parte já começa o capítulo 1. Né? Ou vocês ainda querem aprofundar alguma coisa sobre esse prefácio? O prefácio, ele tem muitas coisas que dá para desmembrar, né? Tem Porque aquela é questão toda basicamente. tem aquela questão toda ali que é importante, né, Hum. do dogmatismo, né, de, de, de falar sobre as bases frágeis, né, desse dogmatismo, né, a própria questão da crença ali, né, na alma, né, e até mesmo talvez no eu, né, do sujeito, e que muitas talvez tenham surgido de erros, né, generalizações, erros, né, e dos próprios impulsos, né, das pessoas que estavam ali teorizando sobre aquilo, né. O Nietzsche ele traz também no prefácio uma questão muito legal e muito importante também, que é a vontade de verdade, né? Portanto, que ele faz até a metáfora da mulher lá no início. E foi exatamente essa vontade de verdade que eu fiz a pergunta
para cristã e para filósofo. E foram respostas muito legais, cara. Como é que foram as Porque respostas? uma respondeu que a verdade é Cristo, justamente por ser cristã. Sim. Aí eu até perguntei, por que queremos a verdade? Aí ela citou, né, que Jesus é o caminho, é a vida, é a verdade. O filósofo, ele já foi mais profundo, eu não lembro direito o que ele falou. Mas ele acabou citando Nietzsche sem saber que eu estava justamente falando sobre Nietzsche, porque ele é nietzschiano. Então, tudo que ele fala tem a base no Nietzsche. A do Só filósofo teria que, sido de Kant ou de Platão, a linha que ele seguiu ou não? não, foi só do Nietzsche mesmo. Ah, tá. Ele até citou lá um trecho de Humano Demasiado Humano. Eu achei, assim, maravilhoso. Ele me deu aula de filosofia, né? Então, assim, ele tem aquele jeitão dele mesmo. É porque o Nietzsche ele acaba também trazendo que essa vontade aí da verdade aí pode vir também muito de uma necessidade psicológica ali de segurança, né, da pessoa, né? Enfim, Uma coisa que o Freud vai trazer, né, o Joyce. O Freud vai trazer também essa visão também. Ela vai retornar também em outras correntes da psicologia. Né? E isso, na verdade, isso também já estava presente também lá nos filósofos antigos também, né? Já tinha, não tão explícito talvez, ou não da mesma forma, não focado nisso, mas isso já tinha aparecido. E também a própria vontade de poder, né? Que também pode acabar levando a essa vontade que não seria talvez da verdade mesmo, mas sim só manipular o discurso, né? Para poder ter poder, né? E assim o próprio o próprio Platão já fazia crítica sobre isso. Interessante, né? Muitas vezes o Nietzsche tá criticando ali o Platão, mas muitas das críticas já estavam presentes lá. Então, quando Platão criticava os sofistas, ou Aristóteles criticava os sofistas, muitos já tinha isso, dessa crítica da pessoa tá buscando falar, ter uma pretensão ali de verdade, mas só por simples vontade de poder, né? Ou mesmo, às vezes, usavam um relativismo também, mas com essa intenção, né? querendo ou não, né? Não sei, a vontade, como você falou, né? O desejo de verdade, ela pode ser psicológica e muito pouco racional. Só que eu não consigo ver a vontade de verdade como algo não tão racional, né? Tudo bem que o Nietzsche ele vai trazer do ponto de que primeiro a gente sente e depois a gente racionaliza, né? As coisas. Só que vai depender muito do que é verdade para cada um. Então, aí volta para o ponto de vista que ele também fala. Se nós temos um ponto de vista que, por exemplo, alguma coisa para você pode ser verdade, para Joyce pode ser mentira. Mas quem está certo e quem está errado? Não E, tem como ter essa certeza. e aí, mas será que aí entra uma questão, só que eu não quero aprofundar essa questão, porque aqui o foco é Nietzsche, mas fica uma questão importante. Existiria ou não uma verdade? Essa é uma questão importante. Mas, claro, que não vem nem ao caso entrar aqui agora, porque sairia do tema, né? Mas também é uma questão importante. E aí, é claro, o Nietzsche vai colocar essa coisa se a verdade é o bem, e se o erro é o mal, então, e se a verdade, por exemplo, for prejudicial à vida, né? Se a ilusão for necessária para viver, né? São algumas questões que são interessantes para se avaliar por esse ponto, né? O Nietzsche ele faz a pergunta, né? E se a verdade for menos valiosa do que a ilusão? Isso é uma pergunta para ficar se pensando por horas, cara. É bem interessante, né? Porque
tem muita gente que vai dizer, né, que a ignorância é uma benção, né? Tem gente que fala isso, né? Sim, sim. É melhor ser ignorante que ser feliz. Isso aí é uma questão bem interessante. Parece meio clichê, meio coisa, mas é interessante. É interessante porque faz sentido, um pouco de sentido, né? A pessoa, quando ela começa a ver as coisas de uma forma muito racional, parece que ela vai perdendo um pouquinho, assim, não da felicidade em si, né? Mas da capacidade de rir de qualquer coisa. Bem, assim, aí eu vou ficar aqui, vou me ater ao Nietzsche, porque eu tenho uma visão particular sobre isso, né? E eu não quero entrar nela nesse momento, né? Mas só para retomar aqui o Nietzsche, ele traz essa questão também dessa tensão espiritual que estava acontecendo na Europa, né? Tanto dos jesuítas, né? E a própria imprensa, né? Que ele vai falar, né? Vai fazer com essa crítica, né? Sobre a imprensa. E ali, o que ele está querendo criticar com isso, né? O que surge ali dessa imprensa ali nesse momento ali que o Nietzsche está criticando? Seria essa cultura de massa que começou a ser criada, que acabou interferindo em uma outra cultura que eles já tinham antes, né? Então, assim, ao falar que a pólvora seria algo bom, né? E eu tenho a impressão de que ele falou aqui que a pólvora teria sido uma invenção também alemã, né? Foi isso que ele falou? Sim, sim. Os alemães criaram a pólvora e também criaram a imprensa. E que nem é verdade, né? Na verdade, a pólvora veio lá da China, né? Mas mesmo se tiver um erro aí fático aí, mas mesmo assim a conotação ali, o sentido disso é interessante, porque ele está falando de, pô, criou a pólvora no sentido de, tem esse impulso militar, conquistador, de força, né, que tem tudo a ver com a ideia dele de essa noção de força, né, que já é uma visão oposta àquela ideia de bem, como o bem cristão lá, de algo de paz, né, de amor. E essa ideia da pólvora já é oposta a isso, né, de certa forma. E aí ele coloca também a imprensa, talvez porque a imprensa também publicou, talvez a Bíblia, né? Não sei, né, se pode ter sido também por isso, porque aí acabou também Talvez fortalecendo. queira dizer que com a criação da imprensa, né, as pessoas começaram a colocar suas próprias verdades na imprensa. Sim. Ou seja, a pessoa publica notícias do mundo e dão como verdade. As pessoas acabam acreditando no que vem na notícia. Sim. E o primeiro livro ali a ser publicado pela imprensa é justamente a Bíblia, né? É o primeiro Sim. livro e é o primeiro livro a ser massificado lá, quando Gutenberg lá desenvolve os tipos lá, né, da imprensa, né? Imprensa. Que é uma situação muito, muito complexa. Não vou dar minha opinião sobre imprensa. Pode dar. A gente. Eu também não vou poder ficar hoje muito tempo. A Joyce também falou que só pode ficar até 11h30, né? Sei, de repente, não sei se vale a pena a gente já entrar ali no. Né? No capítulo 1. No capítulo 1. Ou se seria interessante não, aí, você não, pode, de repente, entrar nessa questão aí da imprensa aí que você suspirou aí para falar aí. É muito polêmica? Não, a questão da imprensa é uma coisa muito pessoal, entendeu? Às vezes eu olho para a imprensa e falo assim, gente, não deveria ter sido criada.
Mas aí a gente olha por outro lado, deveria ter sido criada, porque é ali que a gente recebe informação. Mas a quantidade de informação falsa, Sim. problemática. Isso, isso daí é muito, é muito interessante esse tipo de pensamento, porque ele pode ser um pontapé inicial para uma reflexão bem profunda. Se não, aí não ser tão, talvez a resposta talvez não esteja numa dicotomia tão grande entre deve ter ou não ter. Deve ter uma imprensa que pode falar qualquer coisa ou deve não ter nada. Pode ser que a resposta esteja lá no Aristóteles, lá, né, no caminho do meio, né, de como é que a gente encontra, ou o mesmo Platão fala sobre isso, né, como é que a gente encontra ali a justa medida ali para a gente ter uma imprensa boa, né? Isso aí é um caminho também que pode se pensar também. É aquilo que o Platão falou sobre os governantes, né? Que os governantes tinham que ter educação de filósofos. Eu acho que o pessoal que trabalha na imprensa também tinha que ter educação de filósofo. Isso, é. Então, com certeza. E aí eu vou além. Na minha visão, todo mundo tinha que ter educação de filósofo, né? Na minha visão, essa deveria ser a educação Deveria básica. ter um ponto básico na formação. Como? Não ouvia. Não, eu tô falando, deveria ser uma questão básica. Uma coisa que eu acho super errada, aí voltando para uma parte mais atual, a filosofia, inclusive, ela tinha que ser implementada no ensino fundamental e não só no ensino médio. Sim. Na Finlândia é Porque assim, né? tempo, é muito pouco tempo para a pessoa tentar ter uma educação de filósofos. Sim, concordo. A Joyce falou alguma coisa que a imprensa ficou o meio de manipular a massa. É Sim, mais ou menos isso, né? A gente tava aí justamente. 1904, podemos puxar esse. Oi? Não entendi. O livro, 1984. Ah, sim. Você quer falar um pouco sobre esse livro? E na real, eu não terminei de ler ele, acredito. Mas a ideia geral que você tem dele. Assim, o pouco que eu sei sobre o livro, né? O jeito que eles usam o grande irmão, né, se eu não me engano, para não manipular, né, mas para controlar mesmo a massa. Eu acho muito engraçado que esses dias eu tava vendo um negócio na internet, né? O Big Brother, né? O reality show que a gente tem. Não sei se foi sem querer ou se foi querendo justamente, mas tem o nome de Big Brother que traduzindo é o grande irmão do livro do Não, 1984. tem a ver sim. Né? Aquela ideia das câmeras em todo lado, né? Foi proposital. É engraçado, porque é exatamente o que se passa no livro. A questão de ser 24 horas por dia vigiado. Vigiado. E é uma coisa que o Foucault também fala um pouco, e tem o, o panóptico também, também tem essa mesma ideia, né? Que, não sei, você conhece essa ideia do panóptico? Não, não. Que é um conceito do Jeremy Bentham, e aí o Foucault também depois fala sobre ele, né? Que por exemplo, fazia uma estrutura, por exemplo, circular, né? Uma torre circular, e aí tinha lá o vigia no centro, e aí ele conseguia vigiar todos os detentos ali que estavam em volta nessa torre, né? E aí o Foucault justamente vai criticar essa noção. O Jeremy Bentham, ele era um filósofo, um pensador utilitarista, né? E o Foucault vai justamente criticar isso justamente com essa crítica aí de, poxa, será que
esse daí é que é o certo, então tá tudo sendo vigiado. O que isso vai... Quais são as consequências disso? De todo mundo estar sendo vigiado o tempo todo? Eu não sei se faria sentido, mas eu acho que se todo mundo fosse vigiado 24 horas por dia, eu acho que teria mais ódio e menos amor. Quem entrou aí, bom dia. Se quiser falar, tá? Pode desmutar aí, tá? Pra falar, tá? Mas realmente essa é uma crítica bem interessante, né? E É, o George Orwell coloca também bem essa crítica. Quem estava falando lá também no grupo sobre esse livro? Ah, foi o próprio o menino que foi uma acabou saindo. Mas é uma crítica interessante, né? Sim, sim. Ao, ao, É algo ao assim. olhar de Nietzsche, o que você acha que... Eu acho que o Nietzsche ia odiar essa ideia de ser vigiado 24 horas por dia. Justamente porque ele. Eu não sei, né? É muito difícil achar o que um filósofo iria achar de uma questão que não foi dita por ele. Mas aí a Mas gente pode colocar a nossa visão sobre qual seria a visão é, dele, né? Aí a gente tá falando por nós mesmo, mas nós sobre o que a gente acha que seria o que ele diria, né? sim, Aí não estamos falando da sabendo um visão dele, né? pouquinho a forma que o Nietzsche fala, né? Essa forma de criar valores, eu acho que ele ia odiar ser vigiado 24 horas por dia. Ele não ia, ele. Eu não sei, cara. É o que eu falei no início. O Nietzsche, às vezes, ele é muito contraditório, né? Então, eu acho que ele iria falar que a questão do vigiar 24 horas por dia seria bom, mas não para ele. Vigiar as pessoas 24 horas, tudo bem, mas não vigiar ele. É a questão do poderzinho dele. Muito tempo. É. É bem legal. Esse- a pessoa que entrou aí é o Samuel ou não? Eu não sei, eu acho que é Emmanuel. Eu não Ah, tá, sei. não. Acho que não. O Samuel, acho que eu não sei se ele conseguiu entrar, não. Ele tava falando que tava tendo problema para acessar o Discord. Mas é isso. Tem mais algum tema que você acha interessante aí a gente entrar? Porque senão eu posso... Já tá dando 11h30. Eu posso encerrar aqui até a gravação para ver se eu consigo depois colocar lá para passar para as pessoas que não pegaram o início. Mas aí quem quiser continuar aí também pode continuar, tá? Eu vou ter que depois também sair, mas Eu, mas aí seria legal também não continuar a leitura do livro, né? E sim talvez aprofundar em temas paralelos ou no mesmo capítulo ou até pode entrar na discussão do Nietzsche, mas talvez não do livro, não seguindo a sequência cronológica do livro para não atrapalhar para o próximo encontro, né? sei, eu acho que os outros temas é bom deixar para discutir na semana que vem, quando tiver mais pessoas, e não atrapalhar muito Tá bom. o caminho. É, tá bom. Eu quero então, eu vou já começar aqui a despedir aqui, que foi legal aí, gostei. A Flávia tem um conhecimento bom em Nietzsche, assim, então é bem legal a gente estar aí compartilhando aí, conversando sobre isso. Vamos ver se agora a gente no próximo sábado aí, o mesmo horário, a gente consegue já começar aí. Isso aí foi só um prelúdiozinho aí
do Martella e do Nietzsche. E que martelo que vai ser ler Nietzsche. Tá bom, gente. Então, vou dar um tchauzinho aí pra vocês aqui. E quem quiser continuar aí, pode continuar, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau. A Essa Liliane semana. falou que essa introdução foi ótima, né? Liliane, muito legal mesmo. Né?